Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E hoje entramos na leitura de um novo livro da Bíblia. Ele em hebraico é chamado de Kohelet e é chamado também de O Pregador, né? E também Eclesiastes. Ele já coloca nas suas primeiras palavras, nos primeiros versículos, a pessoa, aquele que foi inspirado para escrever estas palavras. E trata-se do rei Salomão, porque são as palavras do mestre, filho de Salomão, que reinou em Jerusalém. E, na verdade, é um livro que vai tratar muitas vezes das futilidades, né, da vida. É interessante, ele é um livro que ele é lido, assim como outros que fazem parte dos escritos, né? Na divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dividida, o Velho Testamento, em 3 partes. O Pentateuco, chamado de Torá, né? Ketuvim, que é chamado os escritos. Neles estão Eclesiastes, Esther, Esdras, Neemias, né? Salmos, e depois os Neviim, que são os profetas. Então, Torá, Ketuvim e Neviim. E este de Eclesiastes, ele é lido numa das festas de peregrinação, né, de Israel, que é o Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, né, das cabanas, porque justamente é quando trata da colheita, né? E aqui fala muito do trabalho, né? Que também Salomão faz referência do prazer, né? do desfrutar do trabalho. E nesses primeiros capítulos que nós estamos lendo hoje, Eclesiastes 1 a 3, 22, ele vai começar a se referir em coisas que se repetem no dia a dia. Tudo, não há nada novo, tudo se repete. A água, né, os rios vão em direção ao mar, o mar nunca se enche, depois volta novamente, né, para o rio, e assim vai o transcurso, né? O vento vem, sopra do sul, depois do norte, depois dá voltas, e o trabalho mesmo, né? Há também aqui, às vezes, parece que uma margem para aqueles que desregradamente também pensam em desfrutar a vida sem uma definição, né? Pela bebida, comida, e isso tudo é como correr atrás do vento, né? Vai dar em nada. E muitas vezes ele está também dizendo, se referindo a essa palavra, se repete: disse a mim mesmo, disse a mim mesmo. Nós vamos ver várias vezes, porque ele é uma pessoa que experimenta todas essas movimentações, evoluções da vida, né? E é aqui que nós também, né, tomamos o capítulo 3, que fala do que a vida é. A vida, ela é resumida também, né, nas etapas, nos tempos. Então, nascer, morrer, plantar, colher, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, se entristecer, dançar, espalhar pedra, juntá-la, abraçar, afastar, procurar, deixar de buscar, guardar, jogar fora, rasgar, remendar, calar, de falar, amar ou odiar, guerra e paz, tudo então, na verdade, se estabelece dentro de tempos e estações que se vive na vida, né? Bem, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo e colocou o senso da eternidade no coração do homem. E não é mesmo assim? Quem de nós estamos vivendo hoje, respirando, estamos pensando em morrer, estamos pensando que vai se acabar tudo? Não, a gente parece que não vai morrer nunca. Ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que nós temos um tempo, não é?
Então é muito importante também essas considerações. Paulo está escrevendo aos Coríntios, né, nessa segunda carta, se referindo especialmente o quanto ele sofreu para preservar o apostolado dele, né? Isso aqui, fomos espancados, encarcerados, multidões furiosas, trabalharam até exaustão, suportaram noites sem dormir, passaram fome. Mostramos quem somos na nossa pureza, no entendimento, na nossa paciência, na bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós. E este era a sinceridade que o apóstolo Paulo servia com o Evangelho. Ele trabalhava dizendo com a mão direita e a esquerda, ou seja, a espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo da fé. Era assim que era a vida de Paulo. Servimos as pessoas, quer honre ou não honre, quer desprezem, ou difamem ou elogiem. Eles, às vezes chamados de impostores, apesar de serem honestos, são tratados como desconhecido, embora muito conhecido, e sempre, às vezes, em perigo de morte. Mas ainda estamos vivos, ele disse, à igreja de Corinto. Então era um ministério realmente dedicado com muito amor. Assim ele, então, também fala com a igreja de Corinto algo que pesou sobre eles, né? Se não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto, é o que ele está ali falando com os irmãos que deveriam ter, uma outra atitude com esta dedicação, esse zelo do apóstolo, para que o evangelho sempre avançasse, e trouxesse eles para uma novidade de vida. Peço que retribuem esse amor como se fossem meus próprios filhos, abram o coração para nós. Esse era o rogo do apóstolo Paulo, ser bem aceito, ser querido. Isso aí faz parte do ser humano, mesmo ele sendo apóstolo. Ele está falando diretamente aos crentes em Corinto. O Salmo 46, ele é lindo demais, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e expressa realmente quando Deus se move sobre as nações, sobre a terra, há coisas extraordinárias. Glória a Deus. O coração da criança é inclinado à insensatez. Então isso é da natureza humana, ele está dizendo. O Provérbios 22. Mas a vara da disciplina afasta dela, que traz, então a criança para o que é correto, a sensatez. Por isso a criança precisa ser disciplinada para estar dentro dos propósitos e dos juízos que lhe são atribuídos. Que Deus nos abençoe.